é perdoada. Amém. Graças a Deus, irmãos, chegamos agora ao momento da exposição da palavra do Senhor. Nós vamos fechar o capítulo 7 hoje, da leitura do verso 25 ao verso número 40 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, fechando hoje o capítulo 7 da primeira epístola de Paulo, do verso 25 ao verso de número 40. Primeira Coríntios, capítulo 7, verso de número 25 ao verso de número 40. Fiquemos de pé, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 25 ao verso de número 40. Com respeito às virgens, não tenho o mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas se você casar, não estará pecando. E também se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, para que vocês possam se consagrar ao Senhor, sem distração alguma. Mas, se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que case. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade, e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem, quem não casa faz melhor. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Te pedimos que o Senhor possa nos falar as verdades que aqui estão expressas, que o Senhor revelou a Paulo, que o Senhor também nos revele, que o Senhor quebre, ó Deus, a nossa ignorância, o Senhor faça com que nossos ouvidos ouçam a Tua voz. Nos humilha, Senhor, diante do orgulho, que a Tua voz possa nos moldar e nos mudar, Senhor.
Fala-nos. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Eu fui fazer uma consulta na internet recentemente e diversos editais eles estão abertos e previstos para o ano de 2023 para quem guarda, ou melhor dizendo, para quem aguarda uma oportunidade no setor público. Há milhares de vagas no nível médio, também no nível superior, principalmente em diversas carreiras, e os salários ultrapassam ou podem ultrapassar a casa dos 27 mil reais. E pelo salário acredito que é muito atrativo, e imagina a quantidade de gente que tem se preparado ou está se preparando para, no ano de 2023, prestarem concurso. E vida de concurseiro, eu acredito que não é fácil. Cursinhos, anos inteiros de estudos, foco diário, e considero que é preciso muita dedicação para enfrentar as provas e os desafios naturais de um concurso. Já ouvi relatos de várias pessoas, noites perdidas de sono para dedicar-se ao estudo, passeios que foram lançados fora, momentos com a família que foram momentos rejeitados. Ou seja, a vida de um concurseiro é uma vida que abre mão de uma vida inteiramente, muitas vezes envolvidas nos aspectos comuns da realidade, e a vida de um concurseiro ele abre mão de tantas coisas boas para se dedicar exclusivamente àquilo, buscando uma aprovação. E eu acredito que com um salário de 27 mil reais, parece que vale muito a pena. Até eu fico tentado a fazer um concurso. Mas o texto de hoje não tem nada a ver com concurso, mas tem tudo a ver com dedicação. Paulo, depois de instruir a igreja sobre permanecer conforme o chamado divino, que é o texto anterior, Paulo vai retomar o assunto do casamento. E a dúvida inicial, como vocês já sabem, Paulo está respondendo uma série de perguntas que estão sendo feitas pela igreja. A dúvida inicial é sobre as virgens, se elas devem casar ou não. Mas Paulo vai orientar de forma precisa não só as virgens, mas nesse trecho ele vai orientar tanto virgens como casados e também viúvas. Ele vai deixar claro que o casamento ainda é uma opção para aqueles que não têm o dom do celibato, como nós vimos em discurso anterior. Entretanto, Paulo desperta a igreja que, diante das dificuldades vivenciadas pela igreja com relação ao ambiente de perseguição e também um ambiente de fome que se avizinhava nas regiões de Corinto, o melhor caminho, Paulo diz, é que a pessoa se dedique ao Senhor. O que não é possível para os casados, porque Paulo vai dizer que há uma vida dividida. Um homem casado, uma mulher casada, ela tem uma vida dividida, ou seja, ela serve ao Senhor, mas ela também tem os afazeres do lar para tomar conta e por isso deve estar dividida. Ou seja, o casamento, naturalmente, ele traz responsabilidades que não podem ser negligenciadas. Por isso que Paulo vai dizer, se você puder, se tiver o dom, fique solteiro, não case. E diante desse texto, irmãos, eu penso que ele é muito oportuno ao ler esse texto lá em casa, tendo em vista que nós estamos numa geração de cristãos que estão plenamente dedicados às coisas do mundo, preocupados com concursos, com salário, com família, mas ao mesmo instante estão negligenciando as coisas eternas. São pessoas dedicadas às coisas do mundo, mas as coisas do reino da eternidade são negligenciadas.
E eu acredito que é um texto muito oportuno para que a igreja contemporânea, não só a igreja de Corinto que refletiu sobre, mas a igreja contemporânea também, ela reflita sobre isso. Porque às vezes a gente está tão envolvido com as coisas do mundo, que a gente tem se preocupado com aquilo que mais, ou não tem se preocupado com aquilo que mais importa. E acredito que é uma bela oportunidade de reflexão diante do que Paulo tem a dizer à igreja de Corinto. Vamos tentar aqui explicar aos irmãos o que Paulo está dizendo, o que o Senhor fala através do apóstolo Paulo. Volta os olhos para o verso 25. Veja que Paulo diz o seguinte, verso 25. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. Nós falamos, Paulo agora está retomando, ele vem de uma sessão onde ele trata sobre permanecer no chamado na qual o Senhor proporcionou, e ele retoma agora o assunto de casamento. Vocês percebem porque ele introduz uma expressão que ele coloca inicialmente, é com respeito às virgens, ou seja, Paulo agora está respondendo a uma pergunta específica que fora feita a respeito das virgens da igreja de Corinto. A grande questão que nós devemos perguntar é: quem são essas virgens? E que pergunta estava sendo feita? A expressão aqui, virgem, a expressão grega, ela remete àquelas moças ou jovens que estavam comprometidas para o casamento, ainda não estavam casadas, e juntas com os seus noivos, estavam em dúvida com relação ao casamento. Então, como já explicamos aqui a vocês, biblicamente não existe o conceito de namoro, mas quando se assume um compromisso com alguém para casar, se há logo um noivado e se marca uma data que no máximo demoraria 1 ano para esse casamento ser consumado. Então, essas virgens, elas estavam inseridas dentro desse contexto, comprometidas para casamento. E elas estavam indagando, ou eles, ou a igreja, indagando sobre o casamento. A pergunta básica então era: deveriam casar ou não? E a questão é: por que a igreja fez essa pergunta ao apóstolo Paulo? E nós temos 2 razões que podem responder. Uma está dentro do próprio texto, porque Paulo vai dizer que no contexto da igreja há aquilo que ele chama de angustiosa situação presente. A segunda coisa é que provavelmente havia um núcleo da igreja que estava orientando essas virgens para que elas não casem. Então estava gerando uma certa dificuldade. O contexto, Paulo vai dizer que a igreja estava vivendo num contexto que ele chama de um contexto cheio de angústias, que a gente vai entender mais na frente. E também, como a gente já viu aqui, havia dentro do próprio contexto de Coríntios pessoas que tinham dificuldades e às vezes não orientavam a questão do casamento. E aí, diante dessas 2 situações, a igreja pergunta: a virgem deve casar ou não? Paulo então, no 25, ele deixa claro que ele está emitindo a sua opinião sobre o assunto, e ele explica: porque não há um mandamento do Senhor. E eu espero mais uma vez que vocês estejam vacinados sobre essa questão textual. Porque Paulo diz: eu vou emitir a minha opinião, porque não há um mandamento do Senhor sobre este assunto. E a gente já viu, vocês já foram vacinados, vocês já sabem que quando Paulo usa esse tipo de expressão, ele não está sugerindo que suas palavras são espiritualmente inconfiáveis ou desprovidas de autoridade.
mas o que ele está mostrando é que não houve uma orientação direta de Cristo a respeito do assunto, e agora ele vai emitir a sua opinião, e a igreja deve seguir as suas orientações, como sendo orientações do próprio Senhor, que veja que ele diz, como alguém que recebeu do Senhor a misericórdia de ser fiel. O que ele está dizendo é, vocês devem ouvir o que eu vou dizer como palavra de Deus, porque o Senhor me fez um homem confiável. Eu sou um homem de confiança. E aqui, claro, a gente vê Paulo indiretamente falando sobre a sua autoridade apostólica. Então a igreja de Corinto, quando lesse isso, não poderia ler e dizer assim, cumpro ou não cumpro, obedeço ou não obedeço. Da mesma forma para nós não podemos ler esse texto e dizer assim, devo ou não devo, porque Paulo não tem essa proposta quando comenta isso no verso 25. Então veja que ele vai responder agora, ele vai tratar a questão a partir do verso 26. Dê uma olhadinha. Por causa da angustiosa situação presente, penso ser bom para o homem permanecer assim como está. Paulo observa e dá uma razão em sua resposta, que ele define um contexto da igreja como angustiosa situação presente. Do que se trata? Os termos aqui, eles são muito fortes, e se eu fosse me prender ao que Paulo usou aqui os termos e fazer os paralelos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós iríamos aqui passar amanhã só tratando do verso 26. Mas eu quero lembrar a vocês que alguns dos termos usados aqui por Paulo também são usados por autores do Novo Testamento para designar grandes calamidades escatológicas que precedem a volta de Cristo. Então, em muitos sermões proféticos em que se falava de algumas calamidades, algumas situações que iriam ocorrer antes da volta de Cristo, alguns termos foram usados e Paulo, por exemplo, usa um deles que ele chama de calamitosa situação ou angustiosa situação presente. E esse, por exemplo, foi um termo usado por Lucas para falar das aflições dos últimos dias que antecederiam a volta de Cristo. E aí muitos estudiosos foram levados a concluir, por exemplo, que esse tempo tenebroso ou tempo de angústia, Paulo estava se referindo a alguns eventos que iriam ocorrer no futuro próximo. Por exemplo, se você olhar a história, no ano 70, o general Tito Vespasiano, ele atacou a cidade de Jerusalém. No ano 64, Roma seria incendiada, o que geraria um massacre em massa de muitos cristãos. E esses dois eventos, eles trariam muito sofrimento para a igreja que passaria pela perseguição nesse período, uma perseguição mais intensa. Lembrando, foi no ano 70 que o general, ele invadiu, ele atacou Jerusalém. É no ano 64 que Roma é incendiada, mas a carta foi escrita no ano 55, ou seja, num curto espaço de tempo em que Paulo estava escrevendo, esses eventos iriam acontecer. Também há registros históricos que uma fome estaria começando ou dando início na Grécia. Essa fome, ela iria se expandir e iria levar Corinto, que é uma cidade greco-romana, iria levar a cidade de Corinto também ao colapso por causa da fome. O problema dessa interpretação futurística é que o termo usado por Paulo, o tempo que Paulo usa é o tempo presente,
Ou seja, Paulo não está trabalhando sobre um futuro, embora ele seja contemplado, mas sobre uma realidade que a igreja já está experimentando. Mas o que é exatamente isso? Então, a maioria dos estudiosos chegam a um consenso de que, como o termo ele foi usado pelos autores do Novo Testamento para denotar períodos de perseguição pesada, possivelmente a igreja já estava experimentando realidades de perseguições e também já estavam sofrendo as consequências delas, inclusive a fome, porque Paulo chega a falar em Corinto a respeito dos que têm fome quando vai tratar da Santa Ceia, e provavelmente também já estava vivenciando um problema de fome, um problema de escassez de alimentos. E aí, quando Paulo escreve isso, é porque a igreja já estava vivenciando algumas coisas que seriam agravadas, com toda certeza, com o incêndio de Roma, também com o ataque do general Tito, ou seja, as coisas iriam ficar mais danosas, as perseguições iriam ficar mais intensas, e isso iria trazer um transtorno para os cristãos, para a igreja. Ou seja, a igreja já está passando por dificuldades com relação aos entornos das perseguições. E nesse caso, o que Paulo vai dizer é um conselho geral, que ele atinge todos, e virgens também. Paulo está dizendo, à luz dessa presente aflição, o meu parecer é que seria bom que o homem permanecesse como está. E aí Paulo lembra daquilo que ele falou anteriormente, que foi a nossa abordagem do verso 17 ao verso 24. Ou seja, permaneçam na situação como estão, mas uma opinião agora dele, uma orientação dele tem um motivo diferente. É por causa da perseguição. Por causa do contexto, por causa da realidade que vocês estão vivendo, eu opino que seria bom que vocês continuassem do jeito que estão. E aí a gente, numa leitura inicial, parece que Paulo está contradizendo todo o seu contexto. Paulo orienta casamento, Paulo faz orientações a respeito do casamento, e agora parece que Paulo, ele está voltando atrás no seu argumento. Não, para isso a gente precisa analisar o contexto, por isso que ele continua, veja o verso 27 ao verso número 28. Você tem esposa? Não procure separar-se. Você está solteiro? Não procure esposa. Mas, se você casar, não está pecando. E também, se a virgem se casar, não estará pecando. Ainda assim, veja o que Paulo diz, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu gostaria de poupar vocês disso. Veja, mais uma vez, Paulo ele apresenta a regra anterior. Os casados não devem se separar. Paulo deixou claro esse princípio. Casados não devem se separar. O princípio do casamento está posto, não devem se separar. Porém, aqueles que estão solteiros, Paulo diz, fiquem como estão. E aí esse texto pode gerar muita confusão. Como é que Paulo orienta o casamento anteriormente e agora instrui aos solteiros que eles fiquem solteiros? Entendam, irmãos, que o argumento de Paulo está considerando, nós não podemos esquecer isso, está considerando tanto o contexto mais amplo como o contexto mais próximo. Nós não podemos interpretar o texto sem considerar que o capítulo 7 é um tema, é um argumento de Paulo.
Então a gente não pode ler um texto e esquecer do todo o que ele falou. Então, quando ele está dizendo isso, quando ele está tratando sobre esse assunto, ele está considerando tanto o contexto mais amplo. O contexto mais amplo, ele já defendeu que o celibato é um dom divino. Aqueles que permanecerão solteiros, eles devem entender que isso não é uma opção no sentido de que a pessoa escolhe, mas ela tem que ter o dom divino. A gente vai ver que ele vai tratar sobre isso. E também o próprio contexto que Paulo está falando, ele está tratando sobre a presente aflição. Então entendam, se você é casado, Paulo diz, permaneça na situação que está. Mas diante do contexto de sofrimento, recomendo aos solteiros que não casem. Contudo, diz Paulo, como vocês viram, se casarem, não pecam. Assim como as virgens. Caso desejem casar, Paulo diz, também não pecam. Todavia, diante da situação de aflição, diante do contexto de aflição, Paulo diz, seria bom que os solteiros, as virgens, continuassem como estão. Porém, como nem todos têm o dom de celibato, Paulo diz, casem, pois não estão pecando diante de Deus. Mas Paulo deixou claro, vocês devem estar cientes de que aqueles que casarem experimentarão muitas dificuldades. Experimentarão muitas dificuldades. Aí, a princípio, parece que o apóstolo Paulo está concordando com aqueles que se privam do casamento com o argumento de que é um problema em si. É porque um dos argumentos hoje da nossa era é que eu não vou casar porque casamento é um problema. Você casar é você trazer problemas, situações difíceis, e eu não quero. E parece que Paulo está concordando com isso. E é óbvio que esse argumento ele é fruto de uma ignorância a respeito do que o próprio casamento significa. Então, na verdade, o que Paulo está fazendo aqui é mostrar que o contexto de perseguição trará situações, trará mais sofrimentos, mais impactos, e os casados irão sofrer mais nesse ambiente de perseguição. Hernandes Dias Lopes, por exemplo, chegou a dizer, já imaginou um pai fugindo e deixando seu filho para trás? Já imaginou uma mãe fugindo da guerra, deixando sua filha indefesa para trás? Já imaginou um período ou um marido fugindo e deixando sua esposa para trás? E aqui permite uma brincadeira, isso aqui vai acontecer muito, né? Mas o que ele está considerando é oportuno, porque a vida de casado, num ambiente de perseguição, trará muitos mais sofrimentos, e Paulo disse, eu quero poupar vocês disso. Eu quero poupar vocês disso. Veja que ele continua no verso 29. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Veja, essa parte A. Mas isto digo, irmãos, o tempo se abrevia. Paulo faz um apelo à igreja com uma premissa básica. Paulo disse, olha, não vivam, não casem, se você é casado, não se separe, mas eu quero poupar vocês, porque vai surgir um momento de muita dificuldade, e agora ele diz, o tempo se abrevia. São palavras importantíssimas dentro desse contexto, irmão, porque entendam que Paulo não está preocupado aqui com a quantidade de tempo, ou mesmo com as horas literais. Essa linguagem paulina refere-se a uma mudança de perspectiva com relação à própria existência.
Isto é, os cristãos, ao contemplarem as aflições, eles devem abandonar a contemplação da vida humana para se concentrarem nos fundamentos eternos. Repito, os cristãos, ao contemplarem as aflições, devem abandonar a contemplação da vida humana para se concentrarem nos fundamentos eternos. Ou seja, que os seus anseios sejam direcionados a uma perspectiva futurista e não presente. Que eles deveriam olhar pelo tempo se abreviar, não mais pelas questões presentes, como o casamento, por exemplo, mas para as questões futuras. Veja que faz todo sentido, porque ele diz no verso de número 29, na parte B, e o 31, a parte A. Veja, continuando o verso 29. Por isso, de agora em diante, preste atenção, não só os casados sejam como se não fossem casados. Veja, por isso, de agora em diante, não só os casados sejam como se não fossem casados, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam deste mundo como se não fizessem uso dele. Interessante, não é? Que casados vivam como não fossem casados. Aí a pessoa diz, mas Paulo acabou de falar no contexto, por exemplo, a questão de abstinência sexual, que isso não pode, para que o diabo não tente. E parece que Paulo está se contradizendo, precisamos entender o contexto. Entendam, irmãos, o que Paulo fala é que os cristãos devem limitar o casamento a essa era presente, a este século. Ou seja, eles devem viver a vida como se pudesse ter que deixar este mundo a qualquer momento. Quando ele diz que os casados vivam como se não fossem casados, ele não está dizendo tenham abstinência sexual, mas o que ele está dizendo é olhem para o casamento como uma perspectiva simplesmente presente. Um dia vocês irão dissolver esse casamento pela morte, ou até mesmo pela vinda do Senhor. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, olha, nós devemos fazer das coisas celestiais o objetivo da nossa existência, não as coisas terrenas. Não são as coisas terrenas que devem ser o nosso foco, mas são as coisas fora dessa existência. Por isso que Paulo diz, quer estejam casados, chorando, ou seja, ainda que vocês estejam lançados em tristezas, mas se também você estiver alegre com essa vida, ou se você estiver comprando, adquirindo posses, ele diz, essas coisas não devem prender vocês. Essas coisas não devem prender vocês. Por quê? Veja que a parte B do verso 31, ele responde, porque a aparência deste mundo passa. Porque a aparência deste mundo passa. Isto é, nós não estamos diante de uma realidade permanente, mas o que Paulo está dizendo aqui é uma realidade que está com os dias contados para terminar. É uma realidade que teve início, mas que também terá o seu fim. O mundo está com data determinada para encerrar suas atividades. Paulo diz, por isso sua perspectiva deve ser outra. Sua vida deve focar naquilo que é permanente, eterno e sublime.
Vocês não podem fazer com que esta vida presente condicione a vida de vocês. Que a experiência de vocês nesse mundo seja o foco da vossa existência. Por isso que ele diz: os casados vivam como se não fossem casados. Os que choram como se não chorassem. E etc. Porque há uma perspectiva, deve-se criar uma perspectiva futura. Por isso ele continua, veja o verso 32. O que eu realmente quero é que vocês fiquem livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Interessante, não é? Porque Paulo está dizendo que enquanto eles estivessem no mundo, seu desejo era que eles estivessem livres de preocupações. As palavras, ou a palavra preocupações, ela traz um termo muito forte que conota alguém que está com anseio, alguém que está ansioso pela vida. E aí veja conforme o contexto que ele está dizendo aqui: eu quero livrar vocês disso, para que vocês foquem naquilo que é eterno. Eu quero livrar vocês dessas preocupações mundanas, para que vocês olhem para aquilo que é eterno. E aí, nesse sentido, ele usa o solteiro como exemplo. A pessoa solteira, na suposição de Paulo, é uma pessoa dedicada ao Senhor. Ele vai viver para agradar ao Senhor. Há um empenho da pessoa solteira de obedecer a Deus e viver para Deus de forma intensa. Aí Paulo diz: já isso não é possível para os casados. Veja o verso 33 e 34. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Também a mulher, quanto à viúva, como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim no corpo como no espírito. Mas a mulher casada se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Veja, Paulo está dizendo: os casados não desfrutam dessa liberdade. O casamento, ele implica em responsabilidades. O marido, ele cuida da esposa, assim como a esposa cuida do marido. Todos têm responsabilidades conjugais e por isso não podem se dedicar plenamente, integralmente ao Senhor, porque tem que ter o sustento da casa, tem que ter os cuidados com os filhos. Aí Paulo diz: não é o caso das mulheres solteiras, viúvas e virgens. Enquanto as mulheres casadas cuidam das coisas do mundo, coisas comuns de uma vida de casado, as solteiras são dedicadas ao Senhor, à santidade, em agradar mais a Deus numa vida devota. A vida do solteiro é bela nesse sentido, porque ele encontra um tempo enorme para se dedicar às coisas do Senhor. Paulo está dizendo: por isso que eu estou avisando a vocês que a vida de solteiro tem essa vantagem. E aí observa o que ele diz no 35. Digo isto para o próprio bem de vocês, não para impor limitações, mas tendo em vista o que é decente, e para que vocês possam se consagrar ao Senhor sem distração alguma. Observe, irmãos, ele não está trazendo dano à igreja, mas mostrando sua preocupação diante da situação vivida pela igreja e mostrando que as coisas desse mundo, no caso, a vida de casado, vai exigir uma dedicação dividida. E sua intenção é que eles se dediquem plenamente ao Senhor. Por isso, se pudessem e se puderem, deveriam permanecer solteiros. Eu quero que vocês se dediquem ao Senhor. Vocês sejam dedicados. Por isso que se você não puder, não case.
porque o casado ele tem que lidar com as demandas e não pode ter essa dedicação. Ele está dividido. Ele está dividido. Mas como vocês já sabem, irmãos, essa é uma questão de dom, não de escolha. Por isso que devem considerar o verso a seguir. Veja o verso 36. Mas se alguém julga que trata de modo impróprio a sua virgem, se ela tiver passado a flor da idade, e se as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que casem. Veja, ele deixa claro aqui uma coisa importante. O tempo está passando e as circunstâncias estão exigindo que se casem. Porque essa frase ela tem um eufemismo para descrever os impulsos sexuais. Tratar de modo impróprio, ele está falando sobre os impulsos, ou seja, se não tem como controlar, o tempo está passando e os desejos não há como controlar, que se casem, pois não pecam, o que ele já falou. Mas se eles conseguem se dominar, aí veja que Paulo dá o conselho no verso 37. Contudo, aquele que está firme em seu coração e não se sente obrigado, mas tem domínio sobre a sua própria vontade e resolveu em seu coração conservar virgem a jovem, fará bem. Se alguém escolheu não se casar e tem a força ou o dom da continência para controlar os seus desejos, faz bem. Algumas traduções aqui, elas colocam esse alguém, coloca como um pai, né? Se o pai, mas o termo grego foi pessimamente traduzido, não é pai. O termo grego traduzido é alguém, seria o ideal é alguém, porque aqui o contexto é de noivos, não pode ser o pai. Então é como aquele que tem a jovem, né, que vai casar com ela, e o que Paulo está dizendo, se ele entende que pode se conter e não quer casar, ele pode fazer isso. E aí, ele faz bem, Paulo diz. Ele faz bem. E aí ele diz o seguinte, continua, fechando esse primeiro argumento no verso 37, ou melhor dizendo, 38, que diz o seguinte: por isso, quem casa com a sua virgem, faz bem. Está vendo? Quem casa com a sua virgem, algumas versões colocam pai lá em cima, o contexto não faz sentido. Por isso, quem casa com a sua virgem faz bem. Quem não casa, faz melhor. Quem não se controla, faz bem em casar. Mas quem se controla está numa condição melhor, porque vai se dedicar exclusivamente às coisas eternas, e o tempo se abrevia, e há uma situação difícil, e para a vida de solteiros será algo maravilhoso essa dedicação ao Senhor. E aí Paulo conclui o seu argumento, e é interessante que Paulo, ele vai fechar o todo do seu argumento. Veja o verso 39 e 40. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Porém, ela será mais feliz se permanecer viúva, segundo minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Veja, diante do que Paulo vem falando, aí alguma mulher poderia dizer assim: então eu vou me separar para me dedicar a minha vida, para dedicar minha vida ao Senhor. E Paulo, quando está concluindo aqui, ele não está concluindo só essa sessão, ele está encerrando o todo.
ele conclui o todo. E aí ele volta a dizer: as mulheres não podem deixar os maridos, e vice-versa, usando como pretexto as aflições. O mundo está muito perigoso, eu preciso me dedicar ao Senhor, então eu vou deixar o meu marido para me dedicar exclusivamente ao Senhor. E Paulo diz: não. Ele já estabeleceu o princípio, não podem, o princípio é o casamento, o divórcio não tem aprovação do divino. Ela deve permanecer casada. Agora, Paulo diz: caso o marido dela morra, o que dissolve o casamento é a morte, ela estará livre para casar com quem quiser, mas Paulo diz: no Senhor, não é com ímpio. Paulo diz: no Senhor. Então, como é bom a gente entender contexto, né? Porque às vezes a pessoa vê lá os versos que Paulo diz que a mulher que é casada com o ímpio deve permanecer na relação. Aí o crente diz: olha aí, está vendo, Paulo não condena o cristão ter um relacionamento com o incrédulo e casar com o incrédulo. Está aí, ó. Quando você vê o contexto mais amplo, você percebe que Paulo está tratando de uma situação, e no final do capítulo ele diz: case no Senhor. Ou seja, aquela situação não foi alguém que namorou com o ímpio e casou com o ímpio. Aquela situação é que alguém foi convertido já numa relação conjugal. Mas aqui é de alguém que vai casar. Paulo diz: casar somente no Senhor. Porém, conforme ele já falou, Paulo diz: será muito mais feliz, muito mais proveitoso, caso permaneça viúva. Por quê? Porque Paulo diz: vai se dedicar ao Senhor. Ela vai ter a oportunidade de dedicar sua vida ao Senhor. E aí Paulo diz: essa não é uma questão minha, mas é do próprio Espírito que está em mim. Veja de novo comigo o final do verso 40. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Isso não é uma opinião minha, é a opinião do próprio Espírito de Deus que está em mim. E assim, graças a Deus, encerramos o capítulo 7. Capítulo 8 já é outro assunto, outra resposta a respeito de idolatria. A gente vai, as mulheres, né, que estão olhando na segunda-feira, ídolos. Paulo vai ter umas orientações muito boas aqui sobre idolatria. Semana que vem, se Deus permitir. E aí, irmãos, o que é que a gente pode trabalhar aqui nesse tema? Eu acho que ficou claro, irmãos, que Paulo, ele tratou a igreja sobre os sofrimentos presentes, a perseguição que a igreja iria sofrer, a fome. A igreja estava vivendo num contexto, já uma realidade que estava trazendo um certo transtorno, e Paulo, dentro desse contexto, ele orienta a igreja a respeito do casamento, virgens, viúvas, solteiros e casados. Claro, irmãos, que quando a Escritura ela fala sofrimento, perseguições, ela sempre deixa claro que esse é um entorno de todas as épocas. Esse é um entorno de todas as épocas. A igreja, um momento estará mais intensamente sendo perseguida, outros momentos menos intensamente, mas ela permanece diante de um inimigo feroz que sempre tem se levantado e se erguido para confrontar a igreja e anular a igreja. E a gente não pode
por exemplo, comparar a nossa época com o general Tito, por exemplo, existe, se vocês lerem, por exemplo, história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ou talvez outros livros, como John Fox, por exemplo, o livro dos Mártires, vocês vão observar coisas horríveis. Para quem não gosta de filme de terror, não leiam, por exemplo, o Eusébio de Cesareia, alguns registros históricos de o que fizeram com os cristãos. Como já falamos aqui inúmeras vezes, mulheres grávidas tiveram seus fetos arrancados, suas tripas foram expostas, elas foram amarradas em postes, jogados óleos quentes, tocaram fogos, e os corpos dos cristãos iluminavam as estradas para os romanos passarem em suas carruagens. Pastores fiéis foram queimados vivos nesse período, como, por exemplo, Policarpo de Esmirna. João, ele foi exilado na ilha de Pátimos. Então, a gente não pode comparar talvez a nossa época, isso não falo questão do Brasil, porque em alguns países aí fora há muita matança, muita degola com relação aos cristãos, mas o que nós estamos vivendo hoje, embora não se possa comparar com as nuvens escuras que cobriam o tempo da igreja em Corinto, é uma previsão bíblica, porque veja, a morte de um cristão, a sentença de morte, ela nunca se inicia como sentença de morte a princípio. A sentença de morte é simplesmente o final. Primeiro começa a atacar as ideologias, depois o ataque às ideologias começam a virar lei, depois que vira lei, se institui a pena de morte para quem viola essa lei. Ou seja, nós estamos vendo um contexto de perseguição camuflado ou explícito, depende do seu ponto de vista, e nós permaneceremos com essas intenções maliciosas confrontando a nossa fé. E deixa eu te dizer uma coisa, tem crente que ainda está vivendo no Walt Disney, mas a mensagem bíblica é que os tempos irão piorar, as coisas ficarão mais intensas, as coisas ficarão mais graves, os problemas irão tomar uma proporção maior. E o que vimos hoje, irmãos, é que diante de um cenário, de um contexto, de um mundo tão conturbado, num mundo onde naturalmente há uma disposição em mutilar as nossas crenças, nós estamos sendo atacados 24 horas. O que Paulo tem falado aqui é muito importante, que a exigência, a orientação paulina é que todas as nossas atenções devem estar voltadas para aquilo que é futurístico. Paulo vem mostrando o quanto é importante colocarmos os nossos olhos, tirarmos a visão deste mundo e começarmos a contemplar aquilo que é futuro. Paulo chega a dizer à igreja aos Romanos: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo orienta a igreja para que a igreja não olhe para os sofrimentos, mas ela olhe para uma glória que será revelada. Ou seja, o que Paulo vem dizendo aqui em Corinto, agora nesse contexto, foi dito aos romanos, é que o cristão, ele deve sempre contemplar, focar naquilo que está além deste mundo. Nossa busca não é pelo presente, mas é uma busca por um futuro que irá nos revelar. Ele chega a dizer ainda à igreja de Romanos: nós que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Paulo usa uma expressão aqui do Antigo Testamento para falar de primícias. Existia uma festa chamada Festa das Primícias. Por que primícias? Porque as primícias eram os primeiros frutos. Quando os primeiros frutos brotavam, se arrancavam os primeiros frutos
para oferecê-los ao Senhor, com a certeza de que se brotou o primeiro fruto, a colheita vai brotar. Quando Paulo diz, vocês que têm a primícia do Espírito, ou seja, vocês que receberam o Espírito, vocês estão tendo a garantia, ao receberem o Espírito, que vocês terão a vida eterna. Assim como se tira os primeiros frutos, com a certeza de que a colheita vai brotar, quando Deus dá o Espírito, é a certeza de que haverá redenção. Por isso que Paulo chama de primícias do Espírito. Aí Paulo diz, isso gera em nós uma expectativa. A gente vive nessa expectativa de ver essa colheita brotar, ou seja, de ser consumada. Há um anseio, Paulo diz, no íntimo do cristão, para que isso seja consumado. Ele vive nisso, ele geme, ele sofre porque ele anseia pelo futuro. A redenção, e isso é um princípio fundamental da vida cristã, irmãos. Nós estamos nessa vida, mas o que a Escritura diz é que devemos ter desejo intenso de ver a redenção ser consumada. Desejo de ter a realidade eterna consumada em nós. E é claro, irmãos, que isso muda a forma como a gente vai lidar com as coisas do mundo. A forma como nós dispomos em nossos corações os anseios da eternidade irão nos conduzir de uma forma diferente com este mundo. E o que Paulo está dizendo, isso afeta a vida de viúva, vida de solteiro, vida de casado e vida de virgem. Os anseios pelo futuro mudam o nosso relacionamento com essa existência. Aí Paulo diz, um solteiro que tem o dom de celibato faz bem em não casar, pois Paulo pressupõe, ele vai ter uma vida dedicada ao Senhor na expectativa desse futuro. É alguém solteiro, Paulo diz, é alguém que pode crescer em santidade, em serviço, em dedicação, porque não tem as preocupações do mundo. Mas a realidade da nossa presente era totalmente oposta. Solteiros de hoje, eles estão preocupados com outras coisas. Eu falo dos solteiros da igreja. Por exemplo, no serviço da igreja, se conta nos dedos os jovens, solteiros. Pouco contribuem espiritualmente. Em muitos casos, só são frequentadores de igreja. Por isso, irmãos, que as igrejas, você toma banho de lagoa de vez em quando, elas são cheias, mas as igrejas sérias não são atrativas, porque a presente geração de jovens não está preocupado com santidade, não está preocupado com dedicação ao reino. A juventude de hoje está preocupada com a satisfação da vida. Eles estão, sabe o quê? Preocupados com os altos salários que eles irão ter caso passem no concurso. Eles estão preocupados intensamente com os futuros deles. Mas é óbvio que, ao mesmo instante, eles abandonaram a alma. É preciso entender, irmãos, óbvio, que Paulo, ele não está sugerindo que os jovens vivam uma vida no mosteiro, que jovens estão pecando em prestar concurso. Não, Paulo não está dizendo isso, ele não está condenando.
O que ele está querendo mostrar é que essas coisas se tornaram o foco da existência. Eu vivo intensamente para essas coisas, em detrimento com uma realidade futurista. E o que Paulo diz, olha, a vida é passageira. Vocês devem olhar, jovens, a vida como passageira. E vocês devem, antes de tudo, assim como vocês gastam horas e horas e horas e horas dedicadas, vocês abrem mão da família, abrem mão das amizades, abrem mão até do namorado, abrem mão até do marido para fazer concurso, por exemplo, abandonar o lar para assumir um emprego de domingo a domingo, para ter um salário de 27 mil. Aí Paulo diz, antes disso, se preocupe que tem uma glória eterna. Se preocupe que tem um futuro chegando e a vida vai passar. A vida vai passar. Mas essa realidade futurista perdeu-se. Perdeu-se. Cadê a santidade dos jovens? Os jovens piedosos. Os nossos jovens são ignorantes biblicamente, teologicamente, espiritualmente são sofríveis. Eu estou falando de jovens de uma forma geral, das igrejas. São sofríveis. Não entendem nada do Evangelho. Não estão preocupados com santidade. Pergunte a um jovem aqui qual foi a última vez da oração dele. Qual foi o último devocional que ele leu? Qual o planejamento dele semanal para uma vida de oração? Leitura das Escrituras de forma assim, como ele faz no concurso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo é dia do Senhor, ele não quer saber, ele vai e dedica-se no domingo, no dia do Senhor para o concurso. Procure na agenda dele para ver que ele preparou a semana dele para ele crescer em graça e em conhecimento. Por isso que são tão frágeis, tão mundanos. Porque Paulo diz, jovens, o jovem dedica-se às coisas do Senhor. Os de hoje dedicam-se às coisas do mundo. Paulo diz, precisamos mudar a nossa perspectiva. Precisamos lidar com o mundo numa perspectiva futura. Entendendo que vai passar, jovem, vai passar. Sua beleza vai passar. Lá em casa eu já disse à esposa, minha filha, devemos assumir, estamos ficando velhos, não adianta. E às vezes a gente, quando está jovem, a gente pensa que isso não vai chegar. Ontem eu tinha 12, depois 17, depois 18, agora estou com 25, com cara de 41. Chega, vai passar. E passa rápido. A linguagem bíblica é vapor. Por isso que nossos olhos devem estar apontados para o eterno. Sabe por quê?
Porque o eterno é aquilo, pela própria palavra implica, é aquilo que permanece. É aquilo que permanece. Da mesma forma os casados. Da mesma forma os casados. Porque Paulo não se posicionou contra o casamento, mas ele deixou o mesmo princípio, que os casados, embora dentro de um contexto, estão distantes da juventude no sentido, o compromisso. Mas Paulo diz, olha, vivam como se não fossem casados, para que vocês também se dediquem ao Senhor. E já explicamos aqui do que se trata isso. Viver como se não fosse casado é mudar o foco, olhar para aquilo que é eterno. Mas também os casados não estão distantes da juventude. Quantos casados aqui não só têm um rol de membros, ou o nome no rol de membros, e ao mesmo instante que estão dedicados às coisas do mundo? Seus empregos, seus salários, faculdade, ele se abarrota de coisas do mundo. Homens estão preocupados com o conforto do lar, dinheiro, mais salários, melhores carros, melhores lazeres, melhores viagens, mas não se preocupam com a alma da família. Quantos aqui já não abandonaram a igreja, não fisicamente, mas espiritualmente, porque estão envolvidos com o mundo? Eu achei fantástico, irmãos, quando Simone Quaresma contou lá em casa, já falou isso algumas vezes, se não me falha a memória, foi um dos filhos dela, que era louco para ser repórter esportivo. E aí quando ele, não me lembro se ele foi fazer a matrícula ou se ele passou, não lembro, e ele descobriu que a área que ele queria atuar, que é a área esportiva, ele iria trabalhar de domingo a domingo. E ela disse que ele abriu mão da profissão que ele tanto desejava para estar no domingo na igreja, por causa do dia do Senhor. Claro, não estou dizendo aqui que todo mundo que trabalha dia de domingo vai sair. Existem profissões essenciais no domingo. O mundo precisa de médicos, de policiais e etc. Mas repórter esportivo não é essencial. E aí, para muitos casados, o domingo é mais um dia qualquer. É mais um dia qualquer. E é porque eu falo no domingo, irmão, sempre? Porque a gente esquece que é como a gente trata o domingo, revela a nossa perspectiva futura. Sabe por quê? Porque na Escritura o culto, ele é uma degustação provisória da eternidade. Nós estamos, sem ver, desfrutando de coisas que desfrutaremos eternamente com o Senhor, num culto para todo sempre. E aí a gente não imagina que como nós tratamos o domingo está dizendo a nossa perspectiva futura. Porque imagine, irmãos, com toda a calma do mundo, como é que alguém anseia estar diante do Senhor na eternidade? No domingo pela manhã, o Senhor convoca para falar ao coração dele, para dar meios de graça a ele, para amá-lo, e ele simplesmente não vem, ele abre mão disso, porque ele tem outros interesses. Me diga, qual é a perspectiva do futuro para essa pessoa? O que é que está ansiando o coração dele?
que Paulo está falando é: não tem prazer nas coisas espirituais. Eu estou sem tempo. Eu me lembro que, numa reunião de conselho, não aqui, de uma igreja lá em Olinda, que eu participei, um presbítero, ele uma vez foi indagado por uma pessoa sobre não visitar. Alguém questionou ele, né? Disse assim: por que você não visita? Aí, a resposta dele foi: eu trabalho duro durante a semana e eu não tenho tempo. E aí eu disse: permita-me, presbítero, isso é mentira. Permita-me que isso é mentira. É porque você nunca deu prioridade a essas coisas. Aí, para provar, na reunião lá, eu disse: você trabalha à noite? Ele disse: não. Você tira férias? Sim. Eu disse: eu estou aqui há 2 anos. 2 anos. Nessa igreja, 2 anos. Se contar 2 anos, você já teve 60 dias de férias e várias noites em casa. E você nunca me visitou. Você nunca deu prioridade à visita, nem a mim, nem aos outros irmãos. O bom foi que ele reconheceu. Semana posterior ele me visitou. Mas por que eu usei esse exemplo? Ele é presbítero da igreja. Uma das obrigações espirituais é a visita, mas ele não tem tempo. Ele é pastor, veja, ele é pastor da igreja, mas ele não tem tempo de visitar. Isso, irmãos, muitas vezes denuncia perspectivas do futuro. Perspectivas do futuro. E por isso que eu amo os puritanos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles eram todos homens casados, que cuidavam do lar, que amavam suas esposas, que cuidavam dos seus filhos. Mas olha como eles foram batizados na história. Gigantes na fé. Como eu sou um miserável. Puritano dizendo que o homem acorda de 3:30 da madrugada para trabalhar. Quando ele acorda, que abre a porta, não lembro, e ele escuta o barulho do seu vizinho batendo, trabalhando, ele volta, se ajoelha do quarto e diz: meu Deus, me perdoe, porque ele não te serve e acordou primeiro do que eu para adorar o ídolo dele. Eu adoro um Deus verdadeiro e acordei depois dele. Eram homens casados e tiveram pregações marcantes, eram dedicados à igreja, eram dedicados às coisas espirituais. Os casados de hoje também estão no mesmo caminho, no mundo. É um mundanismo camuflado. Paulo está dizendo: a nossa perspectiva é futurística. E mais uma vez, Paulo não está dizendo: abandone seu lar. Deixe de... Não é isso, porque isso é outro pecado. Paulo está dizendo: viva a vida com o mundo lá. Agora, viva sempre numa perspectiva futura. É sempre para o futuro. Mas, irmãos, eu lendo isso aqui, isso é tão marcante para mim, porque eu luto com a vida de santidade. Eu sofro com isso. E essa semana eu estava meditando lá sozinho e pensando: que dias difíceis. Que dias difíceis nós estamos vivendo. Porque ser fiel a Deus é radicalismo. Veja,
Ter perspectiva futurista, o pior, irmãos, ter perspectiva futurista é radicalismo. É exagero. É fundamentalismo. É metida a santarrão. Um irmão, quando olha para outro irmão, que vê um irmão tentando conhecer a palavra de Deus, crescer em graça e conhecimento, em vez dele dizer: oh meu Deus, me faça no mínimo como aquele homem, ele olha e diz: isso é um metido a santo, isso é um metido a puritano. Aí quer desgraçar com a vida dele, isso é um neopuritano. Enquanto o homem está lutando contra o pecado, tentando imaginar o céu, o outro diz: isso é um fundamentalista. Que ponto nós chegamos? Estamos com os corações tão presos ao mundo que até a santidade nos ofende. Nos ofendemos com pregadores fiéis. Nos ofendemos com mulheres que querem viver a vida santa. Nos ofendemos com homens que querem viver a santidade, porque estão pensando no céu, dizendo: meu Deus, minha alma anseia, eu quero essa glória eterna. Paulo está dizendo: vivam isso, vivam. Mas que dias difíceis, que dias difíceis, porque inimigos de uma vida que pensa no futuro está dentro da própria igreja. Na igreja é proibido ser santo, é proibido pensar nos céus. É por isso que tem tanta gente fraca, mundana, escravizada pelo pecado, negligente com o domingo, vivendo para suas famílias, e esqueceram do que é eterno. Esqueceram do que é eterno. Bom, eu tenho um exemplo maravilhoso. Cristo tinha uma noiva, mas Ele a conquistou morrendo por ela. Ele viveu essa vida sempre pensando em agradar o Pai. Se Ele tivesse ficado preso aos prazeres que lhe foram oferecidos, teríamos perdido a redenção. Mas Ele sempre pensou no futuro, sempre pensou nas nossas almas e viveu dedicado para nos salvar. Mas nem parece que estamos esperando a consumação do que Ele conquistou. Sabe por quê? Porque o que Cristo rejeitou para nos conquistar, nós estamos vivendo para elas. E por elas estamos morrendo. E não faz sentido isso. Então eu devo concluir dizendo: 27 mil de salário é bom demais. Eu teria uma biblioteca muito maior do que eu tenho. Você ia chegar lá em casa, você não ia ver nem as paredes. Você ia ver só livro, espalhado por todo canto. E vale a pena, 27 mil num contexto que a gente vive, talvez vale muito a pena horas e horas de dedicação. Agora, mas o que vale 27 mil de salário? Vida estabilizada enquanto a gente está caminhando para o abismo. Quando a gente já abandonou o Senhor e já vendeu essa alma por causa de 27 mil. Um dia o salário não existirá mais. Ele vai acabar. Se você ganha 27, 50, 100, 200 mil, uma hora, ele vai acabar. Sabe por quê? Porque o mundo vai passar. Paulo diz: o tempo está se abreviando. Irmãos, preste atenção. Paulo falou no primeiro século da igreja: o tempo está se abreviando. O tempo está se abreviando. Primeiro século da igreja. Nós estamos próximos, podemos contemplar
com os nossos olhos a consumação. Sabiam disso? Nós podemos contemplar, nossos olhos podem ver a qualquer momento a consumação de todas as coisas. Que Paulo já havia dito no primeiro século, o tempo está se abreviando. Então o salário vai acabar com ele. Mas as almas dedicadas ao Senhor, que o Senhor vê, permanecerão para sempre com o salário e vida eterna. Sabe, irmãos, eu prefiro andar toda a minha vida no Siena 2008, mas passar a eternidade andando numa carruagem de fogo, do que trocar de carro todo ano e perder a vida eterna. Obrigado, Senhor. Tenha de misericórdia de nós, Senhor. Que os nossos corações estejam voltados para aquilo que é glorioso, Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Cristo. Amém. Cantemos ao Senhor, irmãos, em resposta à sua palavra. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber e feliz com Jesus sempre sou. A igreja Com Jesus
Senhor, graças te damos, ó Deus, por mais uma manhã que o Senhor nos concede, pela voz que ouvimos, Senhor, da tua parte, pelos mandamentos que nos cercam, pelas verdades reveladas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom quando fala conosco. Se ouvimos a tua voz, porque o Senhor foi bondoso para conosco. Agora, Senhor, nos auxilia para que aquilo que a gente tem ouvido do Senhor seja vivido, ó Pai. E abençoa o teu povo, que ele tenha te ouvido, Senhor. Em nome de Cristo. Receber a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam sobre vocês hoje e para todo sempre.